Fundo imobiliário de papel que paga bons proventos. Hoje é dia da gente saber tudo sobre o BARI 11, logo após a vinheta. Ganhar dividendos, e aí quem não gosta? Se for todo mês, melhor ainda, né? Bom, fundos imobiliários te proporcionam isso. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo aí de conteúdo, você não for inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos, tá bom? Tem vários novos vídeos por semana. E antes da gente começar, me deixa aqui embaixo se você tem esse fundo imobiliário na carteira ou não. O BARI 11, beleza? Que hoje a gente vai ver uma análisezinha, um estudo completo para te ajudar. Mas me deixa aqui embaixo antes da gente começar, beleza? Então, vamos lá, sem enrolação, como sempre, porque aqui ninguém tem tempo a perder. Hoje é dia da gente saber tudo sobre esse fundo imobiliário de papel negociado aí na Bolsa de Valores com o ticker BARI 11. Vamos lá. Ele é um fundo imobiliário, então, de papel, de recebíveis imobiliários. Mas, o que quer dizer fundo imobiliário de papel? Dá para traduzir? Dá sim. Isso quer dizer que ele não tem espécie física, tá? Então, ele trabalha com dívidas imobiliárias, majoritariamente. Então, é o seguinte, ele não é de shopping, não é de escritório, tá? Onde você tem um local físico, tá? Então, é de recebíveis. Ele é bem novo. Ele foi constituído aí quase no meio de 2019, tá? Então tem um ano e pouquinho, tá? O seu gestor é o Barigui, não sei se é assim que fala, perdão se eu pronunciei errado, tá? Mas enfim, a representatividade dele no índice de fundos imobiliários não é tanta não, tá? É pequenininha, 0,3%, é pouco visado e isso acaba que a liquidez diária média dele também não tá sendo muita coisa, tá sendo bem pouca, tá? Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário de papel e já tem muitos fundos imobiliários aí de papel maiores, né? Mais visados aí. E agora, né, que tá entrando mais, mas enfim. Então já tem outros mais renomeados, digamos. A gestora também poucas pessoas conhecem, bem como eu não conheço, tá? Então acaba que a representatividade dele no índice de fundos imobiliários também é pequena, que acaba que diminui a liquidez desse fundo imobiliário. Que liquidez ele só está fazendo referência entre a facilidade ou dificuldade, né, de você comprar e vender um ativo. Liquidez, líquido, fluido, movimento, tá? Então sempre pensa na palavrinha que fica mais fácil da gente entender, tá? Então a liquidez, é a fluidez. Isso é baixo, tanto que ele tem uma liquidez baixa. Outro ponto que faz ser ainda mais baixo, né, de ter pouca representatividade aí, a gente vê que a taxa de administração dele, que é 1,3%, é bem alta, tá? É muito alta, na verdade, beleza? Então, assim, isso faz com que, ao invés de atrair mais, né, traga mais retração, né? As pessoas escolham ofertas melhores, tá? Lembrando que nada daqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas. Muitas das coisas mesmo eu faço vídeo porque você pede, tá? Então deixa aqui seu pedido também nos comentários, porque você pede pra te ajudar, mas não que eu realmente tenha na carteira, tá? O caráter do canal é totalmente educacional. Vamos ver que tipo de CRI, tá? Que tipo de recebíveis imobiliários, então, que ele atua, beleza? Ele atua com CRIs pulverizados, tá? De ativos médios. Então, ele empresta, né, granas, assim, para CRIs, tá? Tem maioria CRIs pulverizados, CRIs de outros aí, de fundos imobiliários, de renda fixa e tá sem caixa, tá? Então, dele tá tudo alocado. E aqui a gente tem os CRI pulverizados dele, tá? Mas o que é CRI pulverizado? Como que foi atingido? Olha só. Esse daqui eu peguei do próprio relatório mensal aí, beleza? Do fundo imobiliário, tá? Importante lembrar que desde o início da pandemia foi instaurado o protocolo de concessão de carências a
alguns mutuários, ou seja, ele, né, essa gestão ativa dele, para não perder, né, querendo ou não, os seus inquilinos, digamos assim, para pegar a confiança de que ele está emprestando essa grana, tá? Fez essa questão de deixar com carência e aí deixou lastros, beleza? Então, tudo isso influencia muito. Outra coisa que influencia muito também é os seus indexadores da sua carteira, tá? Porque aí os indexadores, né, de CRIs, de fundos imobiliários, de recebíveis imobiliários, principalmente, tá? Maioria, né, é pelo IGPM, reajuste seus contratos pelo IGPM ou pelo IPCA, ou até mesmo pelo CDI. E aí as porcentagens da carteira varia de acordo com cada fundo imobiliário e também as negociações das taxas de cada um também varia. Então, quando você for olhar um fundo imobiliário de papel, você tem que abrir a carteira para você ver isso tudo, tá? Os contratos dele, para você entender até quando o fundo imobiliário, né, pelos seus próprios indexadores, pelos seus próprios reajustes, vão subir, né, tendem a subir ou tendem a descer, tá? Um exemplo para você entender bem. O CDI atualmente está muito baixo, tá? Nossa taxa aí de CDI, porque a nossa taxa Selic, quando eu tô gravando esse vídeo, tá mais baixa da história, tá 2% ao ano, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas atualmente tá 2% ao ano. E o CDI tá, né, se for 100% do CDI, vai ser 2% ao ano, mas enfim. Mas mesmo assim é muito, muito, muito baixo, tá? Então o seu fundo imobiliário que você está investindo nesse momento histórico, com a taxa Selic tão baixa, tiver majoritariamente, né, o seu tipo de indexador por CDI, o seu fundo imobiliário vai sofrer mais. Ao contrário, se tiver pelo IGPM, que é porcamente, tá, a inflação dos alimentos, que está altíssima, não precisa, você nem economiza para saber, é só você ver que você vai no mercado, você deixa metade do seu salário lá no mercado, você vai saber que está alto. Então, o fundo imobiliário vai acabar se beneficiando, tá? Então, tudo você tem que linkar a macroeconomia, né, com a bolsa de valores, para você poder entender pontinho por pontinho. Então, vamos ver como que está o reajuste dos contratos dele aqui. A gente tem aqui o IGPM, uma taxa ao ano de 9,17% atualmente. O IGPM nosso mesmo, do nosso dia a dia, está mais alto do que isso, beleza? O IPCA de 6,24%, atualmente, né, nosso IPCA está bem baixo, tá? Nossa inflação oficial está bem baixa, só que é fajuto. Historicamente, o Brasil é um país hiperinflacionado. Então, se autorregula, né? Quando a taxa Selic está baixa, o IPCA está um pouquinho mais alto, só que atualmente estão os dois mais baixos por causa do coronavírus, desse Covid aí, dessa crise que a gente nunca viveu. Mas tende a aumentar. Então, fundo imobiliário, ainda mais de papel, você tem que pensar mais ainda a longo prazo, tá? Você tem que ter essa ideia, porque os reajustes dos contratos que ele tem visando o longo prazo, visando a longo prazo. Então, você tem que ter essa paciência, tá? Você tem que entender muito para você ter essa tranquilidade. Vamos ver, então, o seu CDI, tá? Quanto que é reajustado o seu CDI? A gente vê que 5% da carteira dele é pouco pelo CDI, só que ainda, né, que a nossa taxa Selic, que o nosso 100% do CDI esteja bem baixo, 5% da carteira dele está 98% do CDI, baixíssimo, né? Baixíssimo. Então tá como se fosse aí no preju, beleza? E ele tem 14% dos seus ativos em fundos imobiliários, como a gente viu aí no slidezinho anterior, beleza? E ele já fez, mesmo, né, tendo um ano só na Bolsa de Valores, ele já fez 2 emissões de cotas, tá? Uma para entrar e a outra, né, já fez para crescer um pouquinho o fundo, mas mesmo assim acabou que não deu tanta liquidez. Eu tô passando assim, mas esse material, assim como dos outros vídeos, eu sempre dou de brinde para quem tá no meu canal do Telegram
com informações fresquinhas, notícias lá de economia mundial e afins todos os dias. Se você quiser entrar para receber esse material, bem como dos outros, de modo gratuito, é só você clicar no link que está no primeiro comentário abaixo, que você vai ser muito bem-vindo. Vamos continuar. O patrimônio líquido dele, como cresceu, então, desde 10 de 2019, quando ele foi reajustando melhores os contratos e tudo mais, só que isso não se reflete no valor patrimonial dele, mas isso em geral, tá? Fundos imobiliários de papel acabam que pagam mais proventos, tá? A gente vai ver isso também, só que o valor patrimonial mesmo da cota, ou seja, a valorização da cota, acaba que não tem, acaba que se mantém bem constante, é bem constante sempre, é difícil crescer. Então você tem que ter essa noção, que é uma via de mão dupla, você acaba ganhando mais proventos, só que a sua cota mesmo não valoriza tanto, beleza? Então vamos ver uma análisezinha maior, tá? Nesse tempinho, né, que ele tá aí na bolsa, se ele deixou de pagar dividendos alguma vez, se não deixou, como que tá isso? A gente vê que oscilou bastante, né, o tanto de proventos, dividendos, rendimento, tanto faz, como que você quiser chamar isso, só quer dizer que é graninha a mais lá que vai entrar na sua conta todo mês. Como oscilou bastante aqui, tá? Mas ele nunca deixou de pagar, então, os proventos, deixou de pagar os dividendos nunca, beleza? A gente vê como que tá a receita dele aqui, que atualmente não está tão alta, beleza? O caixa dele está em títulos públicos, né? Por tudo que a gente já viu, que eu já abri a carteira dele para ver como que tá realocada. A gente viu que ele tá sofrendo bastante, sim, pelos seus ajustes dos contratos, que não foi tão bem feito, digamos, tá? Tá rendendo menos do que normalmente costuma render fundos imobiliários de papel. Já fiz vários aqui no canal, vários aí. Só ir lá na playlist depois de fundos imobiliários, se te interessar, e ver para você poder comparar, né, esse com outros, para você ter ideia do que eu estou falando, beleza? Então, vamos ver se ele está sendo negociado caro ou barato. Caro e barato você nunca pega de fundos imobiliários só o preço solto. Você pega e vê caro ou barato referente ao preço sobre valor patrimonial, tá? Fundos imobiliários de papel, de recebíveis imobiliários, como eu já falei, que eles tendem a não valorizar o seu valor patrimonial, é legal você entrar no máximo assim até 1,1 no máximo. Senão, né, claro, é o meu ver, lembrando que nada aqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas, mas porque senão depois você acaba entrando muito alto e você vai pagar caro, tá? Você não consegue tirar essa diferença, não consegue diminuir o seu preço médio. Então, fica sempre ligado nisso. Aqui a gente vê, então, que ele está sendo negociado a 1,11, ou seja, está acima do seu valor patrimonial, está até um pouquinho caro, beleza? Ainda mais pelo tudo que ele está entregando, tá? Então vamos ver na real mesmo quanto que ele tem pagado de proventos, de dividendos aí, tá? Referente, então, dividendos, sempre quando eu vou falar dividendo yield, quer dizer o rendimento total de rendimento em 12 meses que ele paga, beleza? O último, tá? Dividendo, então, dele, em 12 meses foi 8,3%, tá? Isso sem contar, novamente, a cota só de rendimento dele. E no mês ele pagou muita coisa, 1,11%, tá? Foi muita coisa, uma coisa mais atípica, beleza? É assim, fundos imobiliários pagam, sim, bastante proventos, ainda mais de recebíveis, né, imobiliários, só que não costuma ser tanto assim. Aqui a gente vê isso que eu acabei de falar, que foi o momento mais atípico que ele pagou, né, 1,28 por cota, ou seja, R$1,28 por cota, só que normalmente acaba variando, né, entre mais ou menos 70 centavos e 80 centavos na média por cada cota. Então, se você tá gostando, né, novamente reforçando, esse material todo eu vou dar para quem tá de brinde no meu canal do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, não deixa de ativar o sininho, que agora vem aquela simulaçãozinha de 50 mil aplicados, beleza?
50 mil aplicados nele, você teria um montante final. Montante, eu tô falando a cota, mais os proventos, dividendos, enfim, né? Reaplicando, você teria 56.300, enquanto a poupança teria te dado 51.600, ou seja, 280% a mais do que a poupança, tá? Só de provendo, só de rendimento, quase R$ 4.500 no seu bolsito, isento de imposto de renda. Ah, bom, né? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijão, fica com Deus, que a paz do céu ilumine muito sua vida, os seus dias, os seus caminhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.